seja Esse Natal, Para esse Natal, eu desejo gratidão, prosperidade, serenidade, respeito, paz. amor. compaixão, Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, Mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre. compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo. e ajudá-lo sempre. nos ajude a realizar a campanha de Natal. Para que assim possamos ajudar as pessoas que estão recebendo com essa campanha para um Natal mais feliz. Podemos contar com você? Boa noite, povo de Deus. Paz em vossos corações. Povo de Deus, estamos aqui reunidos nessa noite iluminada para passar uma mensagem para vocês. Pensativa. Procure primeiro pelo reino. Coloque-me sempre em primeiro lugar e você terá tudo. Você conhece estas palavras, mas o que está fazendo a respeito? Os caminhos do Espírito estão em primeiro lugar na sua vida? O tempo que você passa comigo significa mais do que qualquer outra coisa. Você se sente bem na quietude ou fica desconfortável e inquieto? Você prefere estar sempre ocupado, fazendo alguma coisa e se sente dificuldade em aquietar seu corpo e sua mente? Existem milhões de almas que não suportam o silêncio. Elas precisam estar sempre rodeadas de barulho e ação. Elas precisam estar sempre rodeadas desse barulho e ação. Elas não sabem o que significam procurar primeiro meu reino. Me colocar em primeiro lugar em suas vidas. Estas estão inquietas por dentro e por fora. Eu lhe afirmo que os momentos de paz e quietude que você compartilha comigo são preciosos nesse mundo em turbilhão. Procure por eles, ache e mantenham-se neles. E assim, meus amigos, com essa mensagem, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade do dom da vida, agradecendo por cada bênção caída nesse ano de 2022. Todo desafio, toda tribulação que nos fez crescer cada vez mais como seres humanos, em poder entender cada um que estava ali ao nosso redor, nesse burilamento universal, que esse chamamento do Cristo não só foi para um e para outro, nem para o homem e nem para só a mulher, foi para o contexto geral. E para isso, nós aqui agradecemos por todas essas dificuldades que nós passamos. E assim, dizemos ao Senhor, muito obrigado por tudo. Que assim seja e assim será. E agora eu passo a palavra para nossa querida Gabi, que nos conduzirá nesse momento majestoso. É com você, Gabi. Muito obrigada, Sérgio. Excelente mensagem. Para começar mais uma quinta-feira. Quinta-feira que é dia de live aqui no Selvi. Hoje, dia 22 de dezembro de 2022. Então, sejam todos bem-vindos.
Quem desejar ainda, né, contribuir com a nossa campanha de Natal, ainda dá tempo. É só você entrar, né, no nosso site, ou também, né, fazer a sua contribuição via Pix. Pode entregar a sua contribuição presencialmente no centro, né? Nós sempre estamos à disposição de receber a sua ajuda, né? Toda ajuda é importante. E o Natal agora, né, tá mais pertinho, então não se esqueça, ainda dá tempo. E hoje, né, encerrando o ciclo de lives de 2022, nós, o grupo da Juventude do Selvi, faremos essa condução do estudo de hoje. Sabemos que já não somos tão jovens assim, mas o conteúdo de estudo do nosso grupo é direcionado ao público jovem e suas vivências. Então, se você deseja se juntar a nós, em 2023, a partir de fevereiro, nós estaremos todo domingo de manhã seguindo com os nossos estudos. E prosseguindo com a atividade de hoje, nós estamos estudando o livro Pão Nosso e chegamos ao capítulo 40, que tem como título Em Preparação. Já podemos começar o estudo de hoje analisando o título dessa mensagem. Em preparação, pois é muito simples e direto. Significa que não estamos prontos. Estamos nos preparando, estamos em processo de evolução. É importante destacar algo que é muito óbvio, mas pode passar despercebido. Toda a literatura da doutrina espírita aqui na Terra é direcionada para nós, encarnados. Pois, como voltamos para cá somente com a memória na consciência, né? Nossa memória de vidas passadas está na consciência. Nós precisamos ser lembrados diariamente dos conflitos e necessidades que envolvem o processo evolutivo. Se estivéssemos prontos, não estaríamos aqui. E para continuar essa mensagem, eu passo a palavra para o Emerson, que ele explica o versículo bíblico que conduz a nossa mensagem de hoje. Emerson, é com você. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Gabriela. Então, né, dando sequência no estudo de hoje, o versículo, né, que será explicado é o versículo 10 do capítulo 8 do livro de Hebreus. Vou tentar fazer uma tentativa de contextualizar, né, quando foi escrito esse versículo, para que tenhamos uma melhor compreensão, né, a respeito do conteúdo do texto. O livro de Hebreus, né, ele foi escrito no ano de 60 e 70 aproximadamente depois de Cristo, né? Hebreus, né, é um povo conhecido, principalmente pela passagem em que Moisés liberta o povo hebreu, né, da escravidão egípcia. Isso ocorre no ano 1200 aproximadamente antes de Cristo, certo? Os hebreus, eles têm origem, né, de Abraão e vão originar depois, né, o povo judeu. Considerando esse ponto, vamos à leitura, né, do capítulo 8 do Hebreus. Iniciaremos a leitura no versículo 6, né, dando sequência até o versículo 10, que é o versículo destinado ao estudo. Pois bem, o capítulo, né, ele tem como título Superioridade da Nova Aliança. A palavra aliança, ela é muito importante aqui para ilustrar, né, qual que é o intuito desse versículo em relação a isso. Versículo 6. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é medidor de uma aliança mais perfeita. Percebam, né, que aqui nós já temos a palavra aliança, selada por semelhantes promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Ora, sem dúvida, há uma censura nessas palavras. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança.
não como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que o tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Nesse ponto, né, fica esclarecido a questão de Moisés, né, quando ele libertou o povo hebreu, né, os hebreus, da escravidão do Egito, no ano 1200 a.C. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Agora vamos para o versículo 10, que é o que, né, é o nosso objeto de estudo. Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Dando continuidade, ninguém mais terá que ensinar ao seu concidadão, ninguém ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aqui se encerra o versículo 11. Pois bem, o versículo 10, ele fica destinado à questão da nova aliança que Jesus, vindo para a terra em vida, reestabelece com o povo. Considerando que a primeira aliança havia sido feita, né, pelos ensinamentos de Deus passados a Moisés, e que este, por sua vez, através desse ensinamento, né, libertou o povo hebreu, porém, essa primeira aliança não seria forte, tão qual é a segunda aliança, que é a aliança derradeira, que Jesus vem, né, em carne para ensinar ao povo os seus ensinamentos, né, dando os seus exemplos e fazendo toda a sua trajetória santificada, né, perante os homens que são iguais, né, que são seus iguais. Por isso, né, a questão da aliança é muito importante, né, nesse ponto. Temos que considerar também que, como Jesus, né, ele nasceu judeu, que é decorrente do povo hebreu, e ele traz aqui no conteúdo do texto, dizendo que essa nova aliança será fortificada entre as nações, né, entre Israel e Judá, ele considera uma nova ordem, aparentemente, né, considerando essa aparição, né, dele com os ensinamentos que ele traz. E essa aliança nova é preferível ao invés da segunda. Dando sequência nisso, né, considerando a questão do espiritismo propriamente dita, nós temos no dia 3 de outubro de 1804 o nascimento de Allan Kardec, né, em Lyon, na França. Este, por sua vez, se considerarmos a primeira aliança como Moisés, a segunda aliança, né, sendo com Jesus, podemos considerar que uma terceira, não uma terceira aliança, porém uma continuidade dos ensinamentos através da doutrina espírita que começou a ser disseminada através, né, de Allan Kardec no seu tempo. É muito evidente, né, a separação entre os três episódios pela questão histórica, né, e pelo contexto em que o povo se encontrava, né, considerando que as informações que chegariam a cada pessoa em sua época deva ser sempre condizente com a sua realidade, para que haja um esclarecimento a respeito das suas ações. Finalizo aqui, né, a questão do versículo 10, desse capítulo 8, né, do livro de Hebreus, e passo a palavra para o Gabriel. Olá, então eu vou fazer uma leitura aqui, depois eu tento dar umas palavras sobre o primeiro parágrafo, né? Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência. Esta primeira parte da mensagem do capítulo 40 mostra que a mensagem de Deus é para todos e precisa chegar a todos, e que, para isso acontecer, a palavra de Deus será traduzida conforme a necessidade e de acordo com o nível de entendimento de cada um, mas entendendo que, por mais religiões e desdobramentos da palavra de Deus, o núcleo de cada uma delas é o amor. Então, como vimos aqui nessas palavras,
que o texto, né, a palavra de Deus e de Jesus, ela não tem fronteiras, né? Não precisa, como que não tem hierarquia principalmente naquela época, né, Jesus veio à Terra, tipo, poucos tinham conhecimento, né, da leitura, né, tanto da educação, eram praticamente poucos que tinham essa oportunidade de ter esse conhecimento. Então, a palavra que o Jesus e Deus, né, gostariam de passar seria para todo mundo, não só para os ricos, nem tão somente para os pobres, tanto que Jesus usava a sua palestra com muitas parábolas, né, para poder explicar para o pessoal com palavras mais fáceis para eles conseguirem captar toda a sua ideia o mais fácil possível. E como está ali no texto também, existem, né, vários tipos de religiões e vertentes da mesma religiões, mas todo mundo, em muitos dos casos, né, praticamente, todo mundo pensa e acredita no mesmo Deus, né? Então seria a mesma palavra do amor. Por isso não tem uma fronteira. A ideia é espalhar a palavra para o maior público possível. E agora, daí, para dar continuidade, eu vou chamar o nosso amigo Franco. Né? Boa noite a todos. Então, dando continuidade aí ao capítulo, né, explicando um pouquinho também do segundo parágrafo, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos, mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Por mais que venham revelações, mensagens, lições, nós somente iremos evoluir quando a lei de Deus estiver ativa em nossos corações. Então, dessa maneira, assim como foi falado, né, dentro de nossa consciência implícita, né, ou até explícita a mensagem de Deus, né, é importante que a gente aplique ela em todas as oportunidades que a gente tenha, né, que a gente tenha nessa vida. Então, que a gente possa, é a maneira que a gente consegue pôr em prática, né, a palavra de Deus e assim ter a consciência tranquila também que a gente está fazendo a nossa parte, cada um sabe realmente o que é certo ou não quando a gente faz essa avaliação interior. Dessa forma, eu também convido a nossa colega Beatriz para dar continuidade ao capítulo. Oi, boa noite. Obrigada, Franco. E dando continuidade, né, ele explica algumas formas disso se expressar. Então, ele fala nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações. E aí aqui nós conseguimos perceber que as leis divinas, elas se aplicam no dia a dia, né? É no cotidiano que nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos. E é no dia a dia também que nós praticamos a nossa fé. E isso vai muito além de nós termos uma crença, seja ela qual for, e nos denominarmos em algum sentido, como o próprio Gabriel trouxe para a gente, né, da questão das várias religiões. Então, eu posso ser espírita, eu posso ser católico, evangélica, o que for, mas o que determina a verdade sobre nós são os nossos comportamentos. E por meio do exemplo é que nós podemos mostrar de que forma nós estamos buscando colocar em prática tudo aquilo que Jesus veio aqui e nos ensinou. E o capítulo continua descrevendo outros meios de expressar as leis divinas, né? Ele diz que através também dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. E isso reforça que a nossa fé ela se expressa em todo momento, no cotidiano, como eu tinha comentado antes. Porque, imaginem, ele fala que até nos gestos e nos pensamentos, né? São pontos bem importantes de nós estarmos atentos, mas que parecem tão sutis no dia a dia e que muitas vezes nós não damos atenção. Como diz também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama O Homem de Bem. Ele começa o capítulo dizendo que a verdadeira pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Então, essa pessoa de bem, ela se interroga o tempo todo, interroga a consciência sobre seus próprios atos,
A si mesmo pergunta se violou a lei divina, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer motivo para se queixar dessa pessoa. Enfim, se ela fez aos outros tudo aquilo que desejaria que lhe fizesse. Então, esse trecho do nosso capítulo que a gente está trabalhando hoje fala sobre a nossa jornada na Terra e que exige que nós atuemos durante toda a nossa trajetória trabalhando no bem e exercendo o amor do Cristo e desenvolvendo os nossos princípios morais. E agora eu passo a palavra para a Isa, que vai nos dar também um contexto do restante do nosso parágrafo que nós estamos trabalhando no capítulo. Muito obrigada, Bia. Meu nome é Isabela e eu vou falar sobre a última parte desse capítulo para vocês. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas no Evangelho na Terra. E assim a gente finaliza esse capítulo com essa última mensagem. E o que a gente pode tirar dela é que nós recebemos o tempo todo orientação, sinais, amparo, bênçãos, né? E ainda vivemos descrentes. Temos tudo e não temos fé. Quando mudarmos nossa forma de pensar e superar todas as barreiras físicas, estaremos, por fim, vivendo o Evangelho, conforme a vontade de Deus. E essa é a mensagem que fica hoje para vocês. Muito obrigada, e agora eu passo a palavra para o José Augusto. Obrigado a todos que participaram desse estudo. Amados irmãos, concluímos aqui esta live com a boa nova, através da nova aliança com Cristo e com o Espírito. Importante sempre lembrar que, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22:14. E com essa mensagem, vamos à prece. Amado Deus, amados irmãos aqui presentes, todos aqueles que nos auxiliaram nesse trabalho, que nos auxiliam sempre nesse compromisso. Mais um ano se encerra e o ano vindouro, que ele seja mais uma vez cheio de luz, que possamos reafirmar o nosso compromisso com a caridade, com o amor, com a fé, para que possamos reafirmar a nossa escolha no Cristo, a nossa escolha com o nosso irmão, aquele irmão necessitado, não só de comida, mas necessitado de amor, necessitado de um abraço, de uma escuta amiga. Possamos, Senhor, ter esse compromisso nesse novo ano. Possamos também, com a nossa fé aumentada nesse amor espiritual, nesse amor com o próximo, essa nova aliança que estudamos aqui hoje, reafirmada no Cristo. Que assim seja. Uma boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal. Nossa. Vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo. Vamos tentar de novo. Vamos de novo. Boa noite e Feliz Natal. No 3. Isso. Vai lá, no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Boa noite e Feliz Natal. Feliz Natal. Ah, é pausadinho ou é boa noite, Feliz Natal? Ó, boa. Uma boa noite a todos e Feliz Natal. Uma boa noite a todos e Feliz Natal. E Feliz Natal. Tá. Uma boa noite a todos e Feliz Natal. No 3. Vou botar os erros de gravação depois, não. O fake off. Não precisa. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma boa noite a todos e um Feliz Natal. Foi um pouco.